Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, em que podemos nos reunir de forma virtual à distância, entrelaçando mente e coração para buscarmos o melhor proveito em termos intelecto-morais dos recursos que o Espiritismo nos proporciona. Que nós possamos, contando com tua, a tua ajuda, o teu amparo, realizarmos o melhor a nosso alcance e, munidos desses recursos, possamos operar nossa transformação moral, vivência do bem, colaborando contigo para que o mundo se torne um pouco melhor, que assim seja. Sim, Muito bem, nós vamos dar aí início, eu vou projetar aí vou projetar o texto, hoje nós vamos estudar o versículo 20. Nós estudamos já na semana passada o versículo 19, que foi um versículo que nos deu abertura para muitas coisas, em termos até de ciclos de evolução, ciclos dos acontecimentos. Então, nós vamos seguir adiante no versículo 20, com a leitura do texto de Gênesis. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 23. E disse Deus, produzam, Gênesis capítulo 1, versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da terra. E voem as aves sobre a face da terra. Até a Maria Flor conseguiu entrar. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Graças a Deus, viu como é que funcionou nossa pressa aí, Maria Flor? Só com pressa, né? Só com muita pressa, viu? Você reiniciou tudo aí, não foi? Foi. Tá vendo? Cadê o povo? Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias. Está todo mundo vendo o texto? Sim. E Deus criou. Para mim não apareceu, não. O texto está aí projetado. O dela deve estar carregando ainda. Não vou nem te falar da marca desse seu equipamento aí, tá? Porque eu já te falei. Mas aqui é uma voz que clama no deserto, então não adianta muita coisa, não. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. Toda ave de asas, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Então, nós temos já estudado bastante esse tema. Nós aqui já estamos tendo vencido o quarto dia. Nós vamos, então, trabalhar agora a produção com a base já instaurada, a base dos instintos, que são embriões dos sentimentos, né? E vão sendo aí desenvolvidas, ó. Então, nós estamos agora, nessa etapa, operando na intimidade, o princípio inteligente no seu desenvolvimento ao longo das reencarnações pelos reinos anteriores ao reino humano,
vai desenvolvendo suas capacidades. Então, à medida, por exemplo, que a vida vai se desenvolvendo biologicamente, surgindo as formas, as espécies sucessivamente se sucedendo, sendo geradas umas das outras, o princípio inteligente, então, vai se paralelamente desenvolvendo, angariando recursos e vai promovendo as mutações. Então, aqui nós estamos já no início da produção do campo, no campo interior, certo? Répteis, aves, como sendo os nossos valores instintivos desenvolvidos ao longo da evolução. Como aqui nós estamos trabalhando o início do processo, o plano 7 dias da criação, do mundo interior, nós hoje estamos observando a sua configuração, porque nós já estamos no plano da razão desperta, iluminada, conhecimento superior já presente, iluminando o quadro interno, proporcionando autoconhecimento. De acordo? Então, e disse Deus? E disse Deus, nós temos visto que é uma tônica repetitiva que reporta ao plano determinístico, ordenador, criador no plano universal. Disse Deus, expressando a onda, sua onda mental criadora em plano maior. E Deus, evidentemente, como Deus não exerce ação direta na matéria, por quem ele fala? Ele fala por aqueles que já são capazes de decodificar seu pensamento. Então, Paulo vai nos falar sobre isso na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita, à destra da majestade de Deus. Então, o que importa para nós aqui, nesse conjunto, expressado aí pelo Paulo de forma bastante profunda, é que Deus fala por aqueles capacitados a ouvirem sua voz. Somos todos nós que vamos cumprindo a vontade divina, cumprindo os mandamentos, desenvolvendo a capacidade de obediência e resignação, em que a obediência é o consentimento da razão, e a resignação, o consentimento do coração, ou seja, trazendo os desejos, as emoções domadas, sendo contidas, para a transformação moral, alterando as imperfeições, transformando-as em virtudes, para que assim o ser integral, pleno, vá se desenvolvendo gradativamente. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Então, produzam. Disse Deus: produzam. O produzam é um determinismo natural que nenhum de nós consegue opor
ao qual nenhum de nós consegue opor resistência. Nós produzimos de forma automática e natural a partir do momento em que nós pensamos e sentimos. Certo? Emmanuel define assim, numa síntese extraordinária. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Então, na base, na gênese do processo de produção interior, estão os sentimentos, tá? Sentimentos. Porque o princípio inteligente, o primeiro sentido que o princípio inteligente desenvolveu na evolução foi o tato. Capacidade de sentir o meio, impactado desde o átomo sentindo o impacto do calor, do frio, da fusão termonuclear no interior das estrelas, por exemplo, pressão atmosférica e natural da massa planetária vai exercendo um impacto sobre os átomos, vai impactando calor, frio, tudo isso vai impactando o princípio inteligente para que a sensibilidade vá se abrindo. É o primeiro sentido que se desenvolve. Então, nós vamos vendo aqui. Produzam as águas abundantemente. Definido o quê? Na gênese inicial da produção do mundo interior, estão as águas gerando a vida tanto no corpo psicótico do planeta, quanto as águas interiores, que são as emoções, os sentimentos, produzindo, propondo a busca, que é a lei de progresso inerente, já nos conduzindo para a busca do melhor, desde os primeiros lampejos, para saciar a fome, a sede, a lei de reprodução natural, busca pelo melhor território, melhor ambiente. De acordo, pessoal? Importante nós considerarmos que na gênese do processo mental, dos pensamentos, estão os sentimentos. Isso é muito importante considerarmos. Tá? Quando nós estudamos em Espiritismo sobre a necessidade da vigilância sobre os pensamentos, é porque é mais fácil nós identificarmos os pensamentos, controlá-los, do que domar as emoções, que é o processo de aprofundamento. Nós começamos domando os pensamentos para identificar as causas do pensamento, as origens do pensamento, as fontes do pensamento, e nós aprendemos sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu repito isso aqui muito. Lá no capítulo 8, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte frase no meio de um texto: todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Se todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, todo pensamento bom resulta da virtude, que é a perfeição da alma. Então, para que eu, identificando que eu ainda emito pensamentos complexos, eu preciso trabalhar a fonte, que são os sentimentos. É por isso que o lema do Espírito de Verdade para nós é: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo mandamento.
Ao amai-vos, Allan Kardec adicionou sabiamente aquele dispositivo prático facilmente identificável e aplicável por cada um de nós, que é o fora da caridade não há salvação. Então, para trabalharmos os sentimentos, dando um redimensionamento aos sentimentos, é imprescindível a prática da caridade. A caridade não é aquela caridade do lampejo na casa espírita, para onde eu vou lá uma vez por semana, para preparar a sopa para os coitadinhos, fazer a campanha do quilo para os coitadinhos. Não, não. É a caridade de 24 horas por dia, definindo como é que eu lido com os semelhantes do dia a dia, quais os sentimentos que eu estou expressando na convivência com o próximo, seja o mais humilde, do mais humilde até o mais graduado. Essa que é a caridade que nos beneficia. Porque a outra caridade, ela é importante, e evidentemente que é, mas ela é adestramento para a mudança de hábitos, para que nós gostemos da nova sistemática operacional e estendamos essa sistemática operacional para 24 horas do dia. Certo, meus amigos? Porque nós estamos num determinado plano que não adianta mais só fazer caridade no centro. Ou adianta? Não adianta. A sociedade clama por Jesus, e o clamor por Jesus é o clamor por aqueles que acolhem, que abraçam, que auxiliam, que envolvem com bons sentimentos. Nós, no nosso dia a dia, nem sempre vamos ter, e nem sempre é adequado dar o que nos pedem de material no dia a dia na via pública. Mas um olhar, uma palavra gentil para o pedinte vai fornecer o alimento que ele precisa. Que é a atenção, certo? De acordo? Comentários, meus caros ilustres confrades? Ninguém quer comentar, não? Então vamos avante. Produzam as águas. Então, é importante nós considerarmos que nós produzimos naturalmente, pensando e sentindo, estamos produzindo, meus amigos. Pensando e sentindo, estamos produzindo, viu? Uhum. Produzam as águas abundantemente. Então, agora nós estamos aqui lidando com o cumprimento do mandamento, o planejamento, as estratégias para a formação dos elementos que vão formar um piso para as novas conquistas que virão. Define para nós os padrões consolidados no mundo interior, as águas dos sentimentos, que vão formar aquele substrato psíquico inconfundível e intransferível, com o qual vamos partir para novas produções. Então, os instintos, nós vamos começar a estudar aqui, a partir desse movimento, répteis, aves, peixes e todos os outros animais, são embriões dos sentimentos que depois vão nos alçar no segundo movimento, no segundo, digamos assim, na segunda etapa do ciclo de milhões de anos de evolução, vão nos alçar para o plano da angelitude. Então, aqui, produzam as águas
abundantemente. Répteis, os répteis. Então, vamos lá, vamos trabalhar isso com calma. Os répteis são aqueles animais que vêm na sequência dos peixes e dos anfíbios. Nós vamos voltar a isso mais à frente, como quando falarmos dos peixes, tá? Os répteis. Então, por exemplo, as algas produziram os peixes nós vamos falar mais à frente, tá? Os peixes depois geraram os anfíbios e, paralelamente aí no reino dos oceanos, nós vamos encontrar também os crustáceos, né? Também sendo formados aí de forma paralela aos peixes, no processo aí que vem se desenvolvendo desde as primeiras manifestações de vida do protoplasma, que nós vamos ter os seres unicelulares, tá? Ok? Nós estamos analisando agora os primeiros movimentos aí. Então, por exemplo, os crustáceos são os primeiros que saíram das águas, ou melhor, os primeiros capazes de viver fora da água. Então, eles descendem dos anfíbios, os répteis, tá? Os répteis, melhor dizendo, os répteis são os primeiros capazes de viver fora da água. Totalmente fora da água, tá? Porque quando nós analisamos os crustáceos, são trava-língua danado, nós vemos que a maioria dos crustáceos vive na água e fora da água. Eles ainda precisam, grande parte. Aí nós temos o escorpião, que é uma transição. O escorpião já vive fora da água. E os répteis são os primeiros capazes de viver fora da água com independência. Tá ok? Os primeiros. Tá certo? Os répteis. Os répteis deram origem, dos répteis surgiram todos os mamíferos. Por exemplo, a transição no mundo da biologia, então os répteis vieram dos anfíbios. Os anfíbios são aqueles que realizaram a saída da água, mas ainda vivem dentro dela. Certo? Então, os répteis, meus amigos, originaram mamíferos e as aves. Tá? Por exemplo, vocês conhecem a equidna e o ornitorrinco da Oceania? Conhecem? São transições entre os répteis e os mamíferos. Duas espécies que fazem a transição entre os répteis e os mamíferos. Equidna e ornitorrinco. Diga lá, Didi. O ornitorrinco, inclusive, é engraçado, porque ele tem bico e tem pelo, né? Não, ele tem um pelozinho espesso, né? Ele tem Mas bico. ele tem um bico, ele tem nadadeiras, né? Pés assim, como se fosse pé de pato, e bota ovo. Ah, e bota ovo também? Não sabia, não. Bota ovo. Tanto a equidna quanto os répteis, eles botam ovos e... Então, eles têm dois elementos que por exemplo, nós vamos encontrar nas aves. Eles têm uma cloaca única, que é a abertura pela qual eliminam dejetos, tanto sólidos quanto líquidos. Botam ovos e têm glândulas mamárias. Certo?
são a transição. Eles são chamados de, eu acho que eu anotei aqui, o monotremados, é o nome técnico deles. São a transição de répteis e mamíferos. Ô, Júlio, Tá? ô, Júlio, equidna, eu olhei aqui, parece um porco-espinho, né? Ele é exatamente, parece um porco-espinho. Tem Aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Deu Não, dá não, não. né? Dá Dá não. não. Mas Ele o pessoal parece um porco-espinho e tem o bico dele parece de pato. Exatamente. Olha que interessante. E Depois vocês... esse bico é feito de um material parecido com couro. Material parecido com couro, tá? E ele é Então, pequenininho, né? eles são relativamente pequenos. Quando o naturalista levou pela primeira vez para a Europa um ornitorrinco, os elementos acharam que era um animal falso, que eles tinham feito um boneco. Não acreditaram que existisse um ser com essa configuração. Os peixes, falando aqui rapidamente dos peixes, os peixes, nós vamos estudar mais à frente com mais detalhe, tá? Com mais calma. Os peixes representam os primeiros. Dos peixes, por exemplo, vieram os anfíbios, a partir, por exemplo, do selacanto. Vocês conhecem o selacanto? Que é um peixe fóssil, que existe até hoje, existe há milhões de anos. É um peixe que tem 4 patas. As nadadeiras, assim, já são na forma de 4 patas. Então, é um fóssil vivo, ele existe até hoje. O selacanto representa já os lances iniciais dos anfíbios. A longa trajetória evolutiva aqui da Terra, que dos vírus e as bactérias, biologicamente falando, até o homem da idade dos sílex, de 200 mil anos atrás, percorreram aí mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução, no plano biológico, do desenvolvimento das formas, tá? Agora, o princípio inteligente tem muito mais tempo de evolução do que isso, viu? Nós vamos trabalhando isso com calma aí, devagar. Então, aí, os peixes, os selacantos, e os peixes, nós vamos notar, por exemplo, na conta da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos notar que Jesus se utiliza do símbolo. Pergunta para os discípulos: quantos pães tendes? Lembram disso? Que tendes? 5 pães e 2 peixes. Lembram-se? Os 2 peixes simbolizam o elemento canalizador do pão. E é que nós estamos falando, meus amigos. Estamos falando dos substratos que nós desenvolvemos ao longo dos milênios e que estão na profundidade psíquica do mar interior, que nós chamamos de razão e sentimentos, 2 peixes. Que são os canalizadores dos 5 pães. 5 pães aí, porque nós temos 5 sentidos, por exemplo. Então, é uma alimentação para os 5 sentidos, tá? E nós vamos encontrar, inclusive, na questão dos peixes, as escamas que caíram dos olhos de Paulo depois, quando ele foi curado por Ananias. Se lembram disso? Que simbolizam aí os valores da retaguarda que nos tornam cegos para os novos valores do espírito que precisamos agora interiorizar. Mas os peixes vão voltar aqui na nossa... Os peixes vão voltar aqui no nosso estudo, lá no versículo 26, vamos trabalhá-los com mais calma. Produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente,
Então, nós podemos dizer que os répteis definem, apertando um pouco aqui o assunto, está anotado aí no trabalho, tá? Os répteis definem a emersão do psiquismo da massa coletiva que vinha se desenvolvendo. Saída do grupo. Aí nós temos aquela velha questão que de vez em quando nós ouvimos aí, do espírito grupo. As pessoas não entendem muito bem o que é espírito grupo. Espírito grupo nada mais é do que o agrupamento de milhares de individualidades que não conseguem, que precisam viver ali juntos, uns com os outros. Por exemplo, o cardume dos peixes. Determinados peixes precisam viver ali num grupo. Certo? Mas nós precisamos entender em Espiritismo que desde o átomo já existe individualidade formada. Cada átomo é uma unidade psíquica em desenvolvimento, tá, meus amigos? Então não vamos fazer confusão com... Não vamos trazer para o Espiritismo a confusão da teosofia quando fala de espírito-grupo. Esse tipo de conceituação não existe em Espiritismo. Isso não é do Espiritismo. Tá? Desde o átomo já existe unidade individual preparada para a evolução. Desde quando aquele princípio psíquico partiu da mente divina, já é uma individualidade. Que não tem uma alma gêmea a qual vai se acoplar num determinado tempo, por aí vai. É uma unidade psíquica autônoma, que traz em germen todos os potenciais divinos a serem desenvolvidos numa forma condensada que só Deus é capaz de criar. Por enquanto, não queiramos entender, porque nós não conseguiremos. Nós precisamos entender e operar o amor ao próximo, que é o que se faz urgente no mundo. Porque o resto é filosofação que não vai nos levar a lugar nenhum. Vai nos levar a uma alienação do trabalho que precisa ser feito na humanidade. De acordo? Comentários? Alguém quer acrescentar? Tem alguma ideia? Todo réptil de alma vivente. O que é que define para nós a alma vivente? Princípio inteligente encarnado. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos sobre os elementos que viriam povoar o mundo. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde estavam os elementos que iriam povoar o mundo. O que os Espíritos definem para nós? Que eles estavam no espaço aguardando o momento apropriado. O momento apropriado é quando surge a espécie. A espécie surge. Então, quando surge uma espécie, são trazidos os elementos que já dominam aquela forma biológica para a consolidação daquela forma biológica. Porque o que estava se desenvolvendo aqui e que operou a mutação para a formação de uma nova espécie, esse ainda não tinha condições de consolidar. Então, é preciso a enxertia daqueles que vão consolidar. Por isso é que os mundos são solidários e os princípios inteligentes não realizam toda a sua trajetória evolutiva num único orbe. Nós vamos sendo transmigrados de acordo com a necessidade. Então, quando uma espécie alcançou um limite que impõe a necessidade de um salto ou de um surgimento de uma nova espécie,
digamos assim, os técnicos espirituais operam no perispírito desse princípio inteligente uma pequena modificação que ele, ao ser reencarnado na célula ovo em formação da espécie, ele vai gerar uma pequena mudança, uma mutação, certo? Vai gerar uma pequena mutação. Nós estamos aqui trabalhando com a ideia dos técnicos, mas podemos também conceber que há um processo também automático. Nós ainda não compreendemos, meus amigos, como se dá isso na prática. Nós estamos aprendendo, tá? Então, nós podemos perfeitamente compreender que há uma operação de técnicos de fora para dentro em função de uma necessidade de dentro para fora do princípio inteligente. E para consolidar essa nova espécie que surge, então, são trazidos aqueles que vão consolidar, que já tem no seu campo psíquico automático a condição de operar aquela nova forma. Certo? É assim que funciona. Aconteceu com a espécie humana também. Os primeiros hominídeos, eles são filhos dos primatas, dos macacos que viviam na Terra ou não são. Os chimpanzés e os hominídeos têm um ancestral comum, que é um símio. Quer falar alguma coisa aí, Didi? Eu acho que é isso mesmo, porque eles são muito semelhantes a nós, né, em termos de forma e de reações. E eu acho que um dos grupos se desenvolveu mais e se transformou no homem, né? Não tem dúvida que foi assim, porque se o primeiro homem não surgisse do macaco, ele surgiria de onde? Tinha que ser colocado aqui, né? Certo? De onde é que ele surgiria? A mãe. As mães dos primeiros homens, porque eles não nasceram de forma individual. Um grupo, as mães foram as símios, pais e as mães. Ô, Júlio. Diga lá, Margarida. Mas essa transformação, como você falou, né? Ela é feita no plano espiritual, né? É o tal chamado elo perdido, que o pessoal não consegue porque você, explicar, né? Por exemplo, vem ali se desenvolvendo o símio, né? O princípio inteligente desenvolvendo aquelas formas dos símios, por desenvolver pela evolução natural. Chega um momento que eles já estão maduros para iniciar a fase humana programada para o homem. Que é a fase em que o espírito vai desenvolver pensamento contínuo e a razão milhões de anos à frente. Então, ele está maduro para esse avanço. Então, operado no plano espiritual, pelos técnicos, uma leve modificação no perispírito. Ô, Júlio. Eles mergulham numa nova reencarnação, no seio de um símio, evidentemente, né? Materno. Aí já nasce uma espécie diferenciada. Vários pontos do globo. Bacana, né? Vários pontos do globo. E aqueles outros continuam essa trajetória normal. Ô, Júlio. Diga aí, Didi. Eu estava pensando, enquanto você estava falando isso aí, esses técnicos, esses espíritos que são técnicos nessa área, deve ser um procedimento que eles já fazem rotineiramente em vários mundos, né? Evidentemente. Eles vão fazendo isso à medida que eles vão acompanhando a evolução e vão fazendo as modificações e as
intervenções necessárias para poder dar continuidade ao processo, né? E é óbvio que deve também haver, nós ainda não sabemos isso, aqui eu estou arriscando aqui o raciocínio, é que deve haver também uma condição natural do próprio princípio inteligente sacar de dentro uma modificação. Mas esse detalhe nós vamos saber no mundo espiritual. Provavelmente, né? Vão ser aqueles que já estiverem já maduros para poder fazer isso. Modificação e seguir uma nova linha, né? Não é aleatório. Também acho que não. Eu não acho que exista uma dependência, dependência sempre de um técnico espiritual. Ô, Júlio, com relação a esses técnicos... O sistema não seria eficiente, certo? Diga lá, Lili. Com relação a esses técnicos espirituais, eu já penso nisso há muito tempo. Toda a natureza composta de milhões e milhões de espécies, sejam vegetais, sejam animais, sejam o que forem, tem que ter sido projetadas, né? Tem que terem sido criadas. Então, deve existir uma equipe imensa de espíritos técnicos fazendo isso em cada um dos mundos. E em cada fase, né? Mineral, vegetal, em cada fase há essa transição no plano espiritual. Evidentemente. Então, alma vivente define o princípio inteligente e encarnado. Vivente. Alma vivente. Na própria definição do espiritismo, que é a alma? Espírito encarnado. Alma vivente, então, princípio inteligente. E as águas, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Então, houve um projeto, plano delineado, consequente cumprimento do projeto, houve a produção, né? E toda ave de asas, conforme a sua espécie. Então, aqui nós vamos entrar no território das aves. As aves como sendo os lampejos dos pensamentos. Capacidade dos voos. Aí nós já estamos adentrando no terreno do pensamento, tá? Que vai surgir mais à frente, certo? Vamos dizer que são os lampejos iniciais do princípio inteligente emitindo seus pensamentos descontínuos. Tá certo? Nós não sabemos a partir de qual espécie o princípio inteligente já emite pensamentos descontínuos. Mas é cabível pensar que desde quando o princípio inteligente começou a... Desde quando ele alcançou uma forma mais desenvolvida, peixes e etc., cremos que ali já há uma capacidade de emitir, embora de tempos em tempos, algum lampejo de pensamento, porque nós vemos que esses animais, em determinados momentos, eles raciocinam para resolver determinados problemas. Então, as aves definindo os movimentos aí do pensamento incipiente sendo desenvolvido. Ô Júlio, diga. De alma as águas abundantes, os répteis, né, de alma vivente e voem as aves, nós poderíamos também colocar todo esse movimento, né, que você falou na questão dessa transformação do homem, né, alma vivente, né, definindo o psiquismo encarnado, né, vinculado à matéria, e voem as aves simbolizando a capacidade de buscar o alto e voltar à terra para a sedimentação do novo piso. Quer dizer, quando teve essa transformação para o hominal, houve uma sedimentação do novo piso. Exatamente.
Nominal. Seria aí? Isso, exatamente, nominal. Né? As aves simbolizam no texto bíblico os espíritos. Onde estiver o cadáver, aí estarão as águias ou os abutres, conforme a tradição. Não é? Nós vamos lembrar que se nós temos as árvores, que são as pessoas, nós vamos ter as aves que fazem ninho nas árvores. São os espíritos que atraímos para conviver conosco. Vão se aninhar no nosso campo mental. De acordo? Uhum. Quem quer mais comentar mais aí? Eu vou só dizer uma coisa, eu vou te mandar depois um link de um vídeo que tem na internet que mostra direitinho como é que tem matemática nas formas da natureza. Você já viu? Tem. Sobre a sequência de Fibonacci? Tem sim. Sem dúvida. É uma matemática perfeita. A lei áurea. A gente usava muito isso para mostrar nas aulas de fotografia, para o pessoal entender como é que se tentava fazer uma fotografia que fosse mais agradável à visão, porque ela está parecida com o que a natureza faz. A matemática está em tudo. Matemática é a linguagem aí subjacente do universo, está em tudo. As leis são matemáticas. Inclusive as leis morais, nós vamos aprender isso mais à frente. Toda ave de asas, conforme a sua espécie, tá? Então, nós temos um texto, por exemplo, asas. Temos um texto em Isaías que é muito interessante. Isaías, no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6. Deixa eu me achar aqui. No capítulo 6, versículo... Depois nós vamos estudar com mais calma esse texto, mas eu quero trazer só o versículo 2 aqui. Ó. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Esses serafins aqui, eles são os 4 animais que nós já estudamos no Apocalipse. Quem se lembra? Nós até já estudamos isso no Apocalipse no passado. Os 4 animais, nós falamos dos serafins, dos 4 anjos. Então, cada um tinha 6 asas. Então, cada um de nós tem 6 asas. O que significa isso? Nós não temos 3 departamentos na casa mental? Subconsciente, consciente e superconsciente. Cada asa... Quais são as 2 asas da evolução? Quem se lembra? Saber e o amor. Num plano mais sintético. Razão e sentimento. Razão e sentimento. Razão e sentimento. São as 2 asas. Então, razão e sentimento no subconsciente, razão e sentimento sendo trabalhada no consciente, razão e sentimento dos que nos são superiores, que nós estamos buscando incorporar. Então, simbolizando 6 asas. Simbolizando 6 asas. 2 cobriam os rostos. Então, por exemplo, nós não temos condições hoje de lembrar do passado. Temos? Então, é como se nós tivéssemos 2 asas cobrindo a visão do passado. 2 cobriam os seus pés, essas bases aí, esquecimento do passado, melhor dizendo. Esquecimento do passado, 2 asas cobrindo os pés, que são as bases. Com 2 voavam, as do plano consciente, com as quais nós vamos dar os voos, buscando no alto
lampejos do que nós não temos condição de ver, porque duas cobriam os rostos, né? Porque assim como nós não temos condições de vislumbrar todo o passado, nós também não temos condições de vislumbrar todo o futuro. Então, nós vamos fazendo aqueles lances, os voos, quando oramos, por exemplo, quando estamos em momentos de grandes dores. Então, nós realizamos voos profundos, aí temos condições de vislumbrar aspectos superiores. Porque as duas asas aí que cobrem a visão do futuro, tanto as duas que cobrem a visão do passado, só quando nós nos tornarmos espíritos puros, elas estarão plenamente abertas, simbolizando aí a visão plena do passado e do futuro, certo? Nós vamos trabalhar com mais calma esse texto no momento oportuno. Então, as asas, né? As aves. Nós vamos notar, por exemplo, que o Noé primeiro soltou 2 corvos. Você se lembra disso, na parábola da arca? Uhum. Primeiro soltou 2 corvos, depois soltou pombas. 2 pombas. Aí, na trajetória da evolução, o que nós desenvolvemos primeiro são os instintos mais baixos. E depois os instintos mais avançados. Esse é o símbolo. Os corvos desapareceram, não foi isso? Sumiram no meio das árvores. Os pombos voltaram com o ramo de oliveira. Olha que interessante. Estou simbolizando aí a capacidade de vislumbrar o alto e trazer um entendimento adequado, simbolizado aí pelo ramo de oliveira. Interessante, né, Júlio, que o ramo de oliveira produz o azeite que traz a luz, né? Exatamente. Simbolizando aí a capacidade do espírito já de buscar no alto componentes adequados para uma enxertia no plano consciente de hoje para elaborar novos frutos. Esse é o símbolo. Então, é o pensamento, falando assim, de forma prática. É o nosso pensamento sendo capaz de buscar sempre os valores nobres, superiores. É o símbolo. Buscar o melhor. Esse aqui é o símbolo aí dessa busca, tá? Toda ave de asa conforme a sua espécie, e viu Deus, e era bom. Então, houve o mandamento, produzam as águas abundantemente. Houve o cumprimento, não é? Eu acho que eu dei um pulo aqui sem querer, hein? Foi, mas tudo bem, ficou dentro do contexto. Esse é o versículo 21. Isso, mas eu já falei, as aves com a capacidade de buscar o alto, que até a Margarida lembrou aí. Sobre a face. Então, voem as aves sobre a face. Que face que é essa, meus amigos? Voltando lá pro 20, né? Que eu dei um voo aí, pulei lá pro 21. Mas não tem problema não, porque está tudo dentro do contexto. Voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, a expansão dos céus é o nosso campo consciente, tá? Expansão dos céus, campo consciente que trabalhamos hoje. Então, falando de uma forma prática, é a capacidade de expandir a alegria e a felicidade no hoje, mesmo em meio às adversidades e às dificuldades. Expansão dos céus. Sobre a face. Então, a face, né, vamos lembrar da definição de mente de Emmanuel?
o livro Pensamento e Vida, não é? Quando Emmanuel fala da mente no capítulo 1 de Pensamento e Vida, ele vai dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ele vai dizer mais assim, ó. Definida por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações. Certo? Então, a face é coração. Face é o coração. Então, essa face é onde ocorrem as interações pelos reflexos. O que eu estou dizendo, gente? Interações pelos reflexos. O que é o reflexo? O reflexo é aquele movimento instintivo que eu opero como reação perante um acontecimento. Eu vejo um quadro que é o símbolo da imagem entrando na mente, espelho da vida. Certo? Eu vejo um quadro, vejo uma pessoa, vejo uma situação, vejo uma circunstância, um acontecimento. Esse quadro que eu vejo entra na retina da minha visão. Então, ele tange a mente, que é o espelho da vida. E o que é o reflexo? É aquilo que eu reflito. Eu vejo o quadro, vou refletir alguma coisa. Então, sempre que nós vemos alguma coisa, meus amigos, mesmo que nós não consigamos identificar de pronto, o reflexo é sempre uma emoção ou um desejo, ou um sentimento. Sempre. Como é que Emmanuel diz lá? O reflexo esboça a emotividade. Tá? Então, o reflexo é sempre uma emoção. Por quê? É o primeiro sentido que nós desenvolvemos ao longo da evolução. É o que emerge primeiro, como reação, resposta ao desafio posto pelo meio. Eu tenho que responder ao meio. Então, o princípio inteligente precisa responder ao meio. Então, ele precisa de ter um sentido para responder ao meio. Senão, ele estiola. Não se desenvolve. Ele não vai sentir a interação do meio, então tanto faz para ele ser comido ou não ser comido, não sente nada. Estão entendendo? Então, ele precisa sentir a dor, a irritação, para reagir propositivamente. E assim ele vai buscar soluções. Aí nós vamos trabalhar com a curiosidade incipiente no animal, que vai propor a busca por soluções, interesse e busca. Então, a presença do predador gera um reflexo, medo, pavor. Então, ele precisa buscar a solução. Então, ele foge. Certo? Isso, aliado à curiosidade, vai abrindo vagarosamente a mente rudimentar do princípio inteligente. Deu para entender? Assim que começa. Ok, meus amigos? Então, Ok. a face onde ocorrem as interações pelos reflexos, que emergem de onde? Do abismo. De onde é que emergem os reflexos? Do abismo, que é o subconsciente. Plano dos impulsos automáticos. Livro no Mundo Maior, André Luiz. A sede dos impulsos automáticos, subconsciente. Por que é impulso automático? Porque eu conquistei em reencarnações repetitivas, exaustivamente, no reino animal. Repete, instaura o impulso automático.
impulso automático, que hoje nós vamos transformar em sentimento nobre ou virtudes. Então, se nesse plano da interação com as pessoas, por exemplo, no contato social, nós estudamos muito isso nos nossos trabalhos, a questão 779 do Livro dos Espíritos. Se no plano da interação entre os seres pelo contato social, reflexos de um e reflexos do outro promovem as interações, meus amigos. As interações. Tá? Uhum. E assim nós vamos ajudando pelo contato social aqueles que estão em dificuldade, pelos bons reflexos que nós já emitimos, ou, no mínimo, pela capacidade de vigilante de domar as inclinações más que saem pelos reflexos, que é o controle, que nós vamos estudar mais à frente, que é o dominar e sobre, não é? Porque nós estamos vendo aqui no 21, o processo, o 20 e 21, o processo de criação. Mais à frente, nós vamos estudar a necessidade do dominar sobre. Vamos chegar lá. Então, o objetivo é dominar os reflexos. O reflexo que sai da minha intimidade ou da irritação, eu preciso dominar. É o nervosismo? Eu preciso dominar. É o medo? É a inveja? Preciso dominar. A vingança? Preciso dominar. A mágoa? Preciso dominar. Certo? Até que nós consigamos, exercendo esse domínio, operando o amor paralelamente, porque se eu permanecer só no plano do domínio sobre a inclinação má, mas não operar o amor, eu não vou conseguir dominar a inclinação má. Porque para que eu desative a inclinação má, eu preciso ativar a inclinação boa. Gerar um novo automatismo. O automatismo virtuoso. Até que, em determinado momento, lá na frente, de tanto que eu repito o controle, e vou praticando bem, ao invés de emergir a raiva, por exemplo, vai emergir a paciência, a calma, a serenidade. E eu vou notar que eu vou ter muito mais bem-estar interior, felicidade e serenidade, que são consequências das virtudes. Notaram? Uhum. Mecanismo de depressões, síndromes, angústias, complicações internas. Matemática do aperfeiçoamento. Aplicando aquela fórmula que Jesus definiu para nós. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Essa é a matemática, a equação. Muito bem. Alma vivente sobre a face da expansão do céu. Então, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, as aves, os nossos pensamentos já voam, como a Margarida lembrou bem aí, pela oração, voam até os planos superiores aos pés de Jesus. Tá? Mas aqui na nossa expansão do céu, no trabalho de expansão do céu, e a expansão da felicidade e da alegria do hoje, o trabalho por expandir o grau de felicidade e de alegria no hoje, nesse trabalho eu vou operar com o passado, que emerge do passado,
Aí nós vamos brincar com as aves. Vamos operar com os corvos, com os abutres, que emergem do passado, tá? Que são os reflexos do passado. E, ao mesmo tempo, nós vamos desenvolvendo, dando força para as pombas, para as águias no seu sentido positivo. Qual o sentido positivo da águia? A visão à distância. Ou para quem aí já tem uma certa data de nascimento antiga, como eu, a visão além do alcance da espada justiceira do Thundercats, lembram disso? Hein? Tem até uma camisa aqui com o símbolo do Thundercats. Assim. Eu gosto muito dela, está surrada, mas eu uso sempre. Então, eu vou operar a expansão do céu com a capacidade que eu tenho de, em meio à dificuldade, eu dar os meus voos para a amplitude espiritual, recolher recursos do alto para solucionar o drama do hoje. A dificuldade do hoje. A superação da dificuldade. Então, eu vou expandindo o céu. Certo? Quem não está fazendo esse trabalho, ou não consegue ainda, ou se entrega, pode chegar até o suicídio, porque não vai saber lidar com essas emersões complexas do passado. Por isso que nós temos que orar muito pelos suicidas, principalmente pelos que estão aí em processo de tentativa de suicídio. Eles estão nessa luta aí por expandir o céu. Infelizmente, o passado foi tão complexo para esses espíritos que hoje eles estão colhendo os frutos amargos na carne. Esse é o drama. Um padre, hein? Um padre lá em Diamantina não deu conta, suicidou. Agora. Isso aí pode falar para nós dos dramas profundos que ele vivia na intimidade. Talvez uma vida até dupla em função do que ele deveria fazer, em função das promessas que fez, e não estava conseguindo fazer, entendeu? Então, ele não conseguiu lidar com... Entrou em conflito, né? Entrou em conflito. Mas sempre é um aprendizado. Mesmo o suicídio, para quem comete, é um aprendizado duro, mas porque o elemento... Eu nunca vi falar em padre suicidar. Primeira vez. Entra num sofrimento muito grande, e o sofrimento é o próprio remédio para o mal, segundo Kardec. Kardec, nós vamos aprender no Livro dos Espíritos que é preciso que o mal chegue ao excesso para que nós busquemos a solução. E, infelizmente, o suicídio é o excesso do espírito com o qual ele se depara para, então, buscar a solução. Acho que, nesse caso, ele vive para a sociedade uma coisa e, dentro dele, a vida, o que acontece é outra coisa, completamente diferente, né? Exatamente. Aí o conflito fica tão grande que ele não aguenta. Então, esse versículo aí ficou claro, meus amigos? Versículo 20. Tranquilo. Porque nós não vamos entrar no 21 hoje, não. O 21 também é denso. Tá? O 21 também é denso. Então, conduzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão do céu. Nós vamos voltar ainda aos répteis, vamos voltar aos peixes, porque o assunto aí ele é como que ele vai se desenvolvendo como que em espiral, tá? Vou interromper então a gravação aqui e Jesus nos ilumine e nos abençoe. Assim seja.